Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos começar a correção das questões da página 8, ok? Começando com a página 8. Podemos começar? Vamos lá. O texto, espaço vital, ok? Vocês já fizeram a leitura do texto? E esse texto fala sobre o quê? Sobre uma briga de um casal para o braço da cadeira. Da cadeira. A briga começou a partir daí. Interessante. Só discussão de leve, né? E de quem é esse texto? De quem é esse texto? De Moacir Cicliar. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, foi escritor, médico e professor universitário. Dedicou-se à carreira de medicina e conquistou diversos prêmios literários. Escreveu para jornais e teve livros adaptados para o cinema, como o romance Um Sonho no Caroço do Abacate. No cinema foi adaptado com o título Caminho dos Sonhos. Então, vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: o conto, ele é um gênero que pode retratar diferentes temas, reais ou não. Assim, nós podemos afirmar que o texto lido trata de um tema ligado a uma situação muito particular da vida de um casal, a um conflito vivido por um casal, mas que pode ser ampliado para as relações interpessoais, que jamais aconteceria na realidade, ou que diz respeito a uma situação vivida por um casal que ambos dão o mesmo valor a essa relação. Então, A, B, C ou D? A, B, C ou D? Letra B, ok? B de brigadeiro. B de brigadeiro. Página 8. B de brigadeiro. Pronto? Número 2 agora. Os gêneros textuais têm uma função social. A partir do conto de humor lido, forme uma dupla e disputa com seu colega. Qual é a função do conto de humor? Qual é a função do conto de humor? E aí? Todo gênero textual possui uma função social. E qual é a função social do conto de humor? E aí? Página 8. Professor, eu coloquei assim, ó. Relata e moraliza as situações que casais passam. Só isso? Sim. Estou mandando para vocês a sugestão, ok? Vamos lá. A função é retratar. A função é retratar um problema. A função é retratar um problema presente na vida de muitas pessoas.
A função é retratar um problema presente na vida de muitas pessoas. Como? É sério isso? Todos os professores só. Todos, para acabar logo. Meu Deus do céu, não. Fazendo com que elas reflitam, fazendo com que elas reflitam e repensem. Fazendo com que elas reflitam e repensem. Fazendo com que elas reflitam e repensem. Como é que ficou? E retratar um problema presente na vida de muitas pessoas, fazendo com que elas Reflitam, repensem. Pronto. Número 3. Todo mundo pegou? Pegou, Luiz? Professora, Pois não? a prova da senhora, o simulado, tem questão aberta? Não, tem não. Professora, pode ter questão aberta no simulado? Sim. Obrigada. Não sei, depende do professor. Eu não vou passar, não. Ah, ok. Questão aberta. Número 3. Como em toda narrativa, um conflito ele é vivenciado pelas personagens. No conto que lemos, o casal passa por um conflito aparentemente banal e que contribui para o efeito cômico da história. Então, vamos lá. Que conflito é esse? E aí, meus amores, colocaram o quê? Eu coloquei conflito pelo braço da cadeira. Eles estavam o quê? Disputando, não é isso? Sim. Trata-se da disputa pelo braço da poltrona. Meu Deus, que motivo, viu? É uma guerra sideral, professora, você não sabe? Aí, terceiro, letra B. Vai até que horas essa aula? Certo. 11h20, senhora. Não, tudo isso não. 11h20. 11h20. Isso só foi pelo braço da cadeira, imagina a cadeira inteira. Oi? Eles estavam no aeroporto. Se essa briga toda foi só pelo braço da cadeira, imagina a cadeira inteira. É reservado, cara, quando é aeroporto. Vamos lá? Letra B. Esse conflito revela um problema mais profundo e expõe um aspecto que precisa ser melhorado em muitas relações. E significa o quê? Vejam só, eles eram um casal. Sim. Será que eu não posso dividir o descanso de uma cadeira com meu companheiro? Claro que sim. Então, essa briga, gente, fala muito mais do que. Exatamente. Fala muito mais do que o que a gente consegue enxergar. Por quê? Eu consigo perceber o seguinte, que esse conflito, né, entre eles dois revela o quanto as pessoas estão egoístas e individuais. Ok? Então, vamos lá. Para quem não fez, olha a sugestão. O conflito revela
Tudo certo? Todo mundo conseguiu pegar? Conseguiu? Oi? Letra C. O título do conto traz uma palavra importante para compreendermos o conflito: vital. O que significa essa palavra quando nós relacionamos com o texto? E aí? Vital é relativo àquilo que é necessário à manutenção. Vital é relativo à necessidade de manutenção. Vital é relativo à necessidade de manutenção. Ponto. Ponto. Na mesma linha, o homem sente necessidade de garantir seu espaço individual no assento do avião. Ponto. Beleza? Alguém lê para mim, por gentileza, a quarta questão. Vamos lá? Pode sim. As personagens são claramente muito importantes para as narrativas, pois vivenciam a história a ser contada. De acordo com o tempo, o espaço vital, das e o perfil das personagens que vão casal. Letra A. Sim. O homem ensina o protagonista, ou seja, o personagem principal. Ok, muito obrigada. Então, pessoal, fala o seguinte, que as personagens, elas são um elemento muito importante nas narrativas, obviamente, né? Sem sombra de dúvida. E a questão que Luana acabou de ler pede que façamos uma descrição desses personagens. Então, como é que é esse homem? Como é que é esse homem? E aí? O homem, ele parece ser o quê? Mais velho, mais novo, ou aquele homem de meia idade? Idade. Oi, Rafael? Idade. Ele parece ser uma idade? Sim. E qual seria uma característica dele? Ele individualista, egoísta, certo? Então, homem de meia idade demonstra certo egoísmo importando-se apenas com seu conforto. Vamos lá?
Homem de meia idade, egoísta. Homem de meia idade, egoísta. Que se importa apenas com o próprio conforto. Homem de meia idade, egoísta, que se importa apenas com o seu conforto. O homem foi literalmente até os dentes, egoísta. Me manda fazer questão por besteira. Não é? E a mulher? Vocês conseguiram perceber muitas informações sobre essa mulher? Como é que essa mulher ela parece ser? Ela se importou com o conforto do marido ou apenas com o conforto dela? Então, a partir daí, nós também conseguimos perceber que ela é bastante o quê? Bastante egoísta, ok? Vamos lá. Casal do egoísmo. Letra B. Sabemos pouco sobre a mulher, vírgula. Sabemos pouco sobre a mulher, vírgula. Mas, conjunção adversativa, tá? Mas, porém, ela também não se importou com o conforto do marido. Beleza? Número 5. Número 5. Como em toda narrativa, há a presença de um narrador. Qual é o foco narrativo desse texto que vocês leram? E aí, tem o foco em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Terceira pessoa. Então, se é de terceira pessoa, ele é o narrador Observador. observador. Então, vamos lá. Trata-se de um narrador observador. Por quê? Aí eu coloquei, professora, ele apenas narra os fatos, sem ter sua presença. Ok. Pois ele apenas narra os fatos e não participa. Letra B. Quinto, letra B. Como a escolha do ponto de vista da narrativa contribui para a construção
do conflito vivenciado pelos personagens. Então, o narrador, ele narra toda essa história de maneira mais objetiva, indo direto ao ponto, ou de forma mais subjetiva, enrolando muito para chegar até o X da questão. Objetiva ou subjetiva? Objetiva, minha gente. Então, vamos lá. O narrador... o que é ser objetivo? É ir direto ao ponto. Ele vai direto ao ponto, conta todo o conflito, ou ele fica rodeando muito para falar o que está acontecendo? Entendeu? Então, seu objetivo é ir direto ao ponto. O narrador, observador. O narrador, observador. Narra os acontecimentos Professora, isso é a letra B ou a letra A? B. Aham. O narrador observador narra os acontecimentos de forma mais objetiva. Número 6. Posso? Alguém lê para mim, por gentileza? Número 6. Ok, Luiz? O próprio personagem fala, ou o discurso direto, o narrador fala do personagem. Observe sinceramente no seguinte trecho e assinale a alternativa de forma. Ela fechou o jornal, voltou-se para ele. Você sabe que é hoje? Ele não sabia. Ela sorriu, como mãe diante do filho da cabeça, e revelou. Era um aniversário do casamento. Ok, Luiz, muito obrigada. Letra A. Antes de ir para a letra A, eu quero que vocês me expliquem, certo? A diferença entre o discurso direto e o discurso indireto. O que seria o discurso direto, meus amores? Quando o personagem fala por ele. Isso. E o discurso indireto? Quando o narrador fala pela personagem. Então, isso é muito comum nos textos narrativos, certo? Então, por exemplo, se eu falar assim, e Maria disse, : vamos ao passeio. Então, essa fala de Maria, vamos ao passeio, é discurso direto ou indireto? Discurso? Indireto. Por que indireto? Porque ninguém falou diretamente, foi a senhora que disse. Ou não? Não. Neste caso, e Maria disse, : vamos à praia. Então, é como se fosse a própria fala de Maria, entendeu? Agora, se eu disser assim, Maria chamou-nos para ir à praia, aí é um discurso indireto, ok? Então, vamos lá. Isso. O primeiro trecho em destaque está em discurso direto, pois o personagem é quem fala diretamente no texto. Deixa eu ver aqui qual é a parte que está em destaque, porque eu não sei a parte que está em destaque. Você sabe que eu
Isso. Você sabe que dia é hoje? É discurso direto ou indireto? É discurso direto, só que tem que se atentar aqui que ele perde a alternativa incorreta, certo? Então, aqui está correto ou está incorreto? Então, ok, vamos para a próxima. O segundo trecho destacado está em discurso indireto, pois o narrador transmite a fala do personagem aos leitores. Era o aniversário de casamento de ambos, é direto ou indireto? Então, acertaram ou erraram na questão? Letra C. No primeiro trecho em destaque, a marca de discurso direto. Ok. Travessão, verbos no presente e ponto de interrogação. Ok também. Resta-nos apenas qual? A alternativa D, que é a incorreta, que é a que nós devemos assinalar. Ok? No segundo trecho em destaque, sabemos que o personagem está falando, pois é o emprego dos dois pontos antes. Oi? Assinalar? Ficou estranho? Não, assinalar. Então, sexta questão, letra D. Sétimo. Há ainda um terceiro tipo de discurso. O discurso indireto livre, que é um recurso que torna o texto bastante expressivo. Então, vamos reler a frase, certo? Que fazer? Nono parágrafo. Analise o contexto em que ela está inserida e justifique por que podemos afirmar que se trata de um exemplo de discurso indireto livre. Então, vamos lá. Por que é um discurso indireto livre, minha gente? Por quê? Vocês percebem que isso daí é o pensamento de um personagem? Mas quem é que transmite esse pensamento? O narrador. Exatamente esse é o motivo pelo qual é considerado um discurso indireto livre. Ok? Vejamos. Trata-se do discurso indireto livre. Trata-se do discurso indireto livre, pois é a expressão de pensamento do personagem Alguém que está online quer fazer a leitura da questão de número 8?
Posso, professor? Pode. O conto de humor utiliza vários recursos para a produção do efeito cômico. Um deles é a quebra de expectativa. Releia a seguinte frase do conto: espaço vital e analise. Você sabe que dia é hoje? Como a fala da mulher se revela como ponto de virada da narrativa? Ok. Então, primeiro, eu vou perguntar a vocês o que é um efeito cômico. E aí? Pode. O que é um efeito cômico? O que é ser cômico? Ser cômico é ser engraçado. Ok. Mas o que seria a quebra de expectativa? Quando você acha que algo determinado vai acontecer e acaba não sendo aquilo. Quebra de expectativa, eu vou explicar da melhor forma para vocês. Imagina aquele filme massa, que você tá todo feliz assistindo com o irmão, que filme bom. Poxa, velho, que filme massa. Quando chega no final do filme, você faz assim, horrível. O filme ele foi todinho legal. Quando chegou no final, é como se tivesse faltado criatividade. Minha gente, olha, é como se tivesse sem tempo, assim, sabe, para terminar o filme. Aí põe qualquer final e a gente que lute, né? Que paga o ingresso, que vai lá comprar pipoquinha para assistir o filme. Então, assim, gente, quebra de expectativa acontece quando você espera um determinado final e aquele final ele é, ó, bem diferente do que você imagina, certo? Então vamos lá. Oitava, né? Como a fala da mulher se revela como ponto de virada da narrativa. Vamos lá. Deixa eu só organizar esse chat aqui. A partir dessa fala, vírgula, pronto? Como ficou?
Tauã, como ficou, Tauã? Até então, pensávamos que estávamos de mundo que era algo de desconhecido, porém era sua própria mulher. Ótimo, ótimo. Nona questão. Alguém que está online quer fazer a leitura da questão 9? Colocar para participar também. Não? Então, faça. Tauana é mais fácil, não? Aí a regra de verificar os recursos para a construção. A primeira situação inesperada é a presença de certos agentes. Destacar. Esse difícil relaciona a presença inesperada com Então, o que significa inesperado? O que é que tem aí de inesperado? Oi? O inesperado é o quê? O fato dela ser esposa dele. Pronto? Letra B agora. O vocabulário empregado faz referência a uma situação de batalha pelo próprio espaço. Retire do texto 2 exemplos em que isso acontece. Então, vamos lá. Tem uma partezinha que fala assim lá no texto. Ele resolveu tentar. Procura lá no texto, pessoal. Vamos lá. Procura lá no fragmento. Ele resolveu tentar um ataque subreptício. Achou? Pronto, então conhece. Coloca esse fragmento. Subreptício está destacado, fica facinho para achar. Isso. Abre aspas e fecha aspas. Professora, onde é que tem o exemplo que minha chamada caiu e voltou? Vou copiar e colar de novo. Tá? Aham. Mandei. Beleza. Eu verifico. Aí depois procura o outro, né? Porque ele pede 2. Aí coloca lá. E ali ficou triunfante. Como aqueles soldados que na batalha. Já acharam?
Na primeira página também, né? Pronto. E ali ficou triunfante até a Americana. Acharam? Todo mundo achou? Achou? Tocou, foi o sinal? Alô? Sei lá. Eu acho que vai trocar de professor, eu acho. Do nada, Jéssica, muta e vai embora. Lasque-se vocês e ainda tá gravando. Sumiu. Corta aí, tá? Quem tiver editando o vídeo, quem corta essa parte aqui, tá? Tá gravando. Não. É, Eu, Bora, Oxi. bora evitar falar, né? Por causa da gravação. Muta aí. Só mutar não, né? Mas pelo menos falar uma coisa interessante. tá, mas Pedro. eu tô sem um livro. Pedro, cara. Para, cara. Capacete. Bora lá, pessoal, continuando aqui. Em A sua gente achou que a senhora foi opinião. embora. Oi? A senhora achou que. A gente achou que a senhora foi embora e deixou o vídeo Não, gravando. eu fui dar uma olhadinha nos livros, né? Porque sabe que tem que dar uma olhadinha. Em sua opinião, você considera exagero tratar a disputa pelo espaço como uma luta? Gente, bora ver só. Não. Observem em um contexto geral. Nesse caso, é um absurdo, né? Nesse caso, uma vez que se trata de marido e mulher. Mas, no geral, vocês acham que, de fato, é um absurdo ou não é um absurdo? Pessoal, eu vou aqui encerrar a gravação de hoje, tá certo? Uhum.